Segunda modalidade de poluição que a gente coloca para vocês, a poluição química. Quando eu falo em poluição química ela pode ser qualitativa ou ela pode ser quantitativa. Quando eu falo num poluente químico qualitativo, poluentes que não são encontrados normalmente nos ecossistemas, no que eles não são encontrados normalmente nos ecossistemas, esses carinhas, eles poluem em qualquer quantidade. Qualquer quantidade deles, moçada, já vai ser poluente. É claro que qualquer substância sintética, qualquer substância que o homem produz, vai ser enquadrado como um poluente qualitativo. É o caso, por exemplo, de você falar em plásticos, é o caso, por exemplo, de você falar em detergentes, no CFC, relacionado lá com um buraco na camada de ozônio. Entretanto, carinhas como, por exemplo, metais pesados, mercúrio, chumbo, cádmio, eles vão ser poluentes qualitativos. Alguém reclama comigo: poxa, Landim, mas esses caras não existem naturalmente no planeta? Não existem naturalmente no solo? Eles existem no solo, mas eles não existem nos ecossistemas. Você vai encontrar, por exemplo, lá no fundo do solo, onde não tem criatura viva nenhuma. A partir do momento que o homem vai lá e pega, por exemplo, mercúrio, pega, por exemplo, o chumbo do solo e joga no ecossistema, não existe naturalmente isso nos ecossistemas. Como não existe naturalmente isso nos ecossistemas, vai ser poluente qualitativo. Então, poluente qualitativo não são encontrados normalmente nos ecossistemas, pode até ser encontrados no planeta Terra, na natureza, como os metais pesados, mas não nos ecossistemas. Qualquer quantidade deles vai ser poluente. E existe a poluição química quantitativa. Acho que já deu para matar, moçada? Como é que funciona? Poluentes quantitativos são poluentes que são encontrados normalmente nos ecossistemas. E como eles são encontrados normalmente nos ecossistemas, eles somente vão poluir em quantidades muito grandes. Eles só poluem, nesse caso, em quantidades excessivas. Quando a gente fala em poluentes quantitativos, é o caso, por exemplo, de alguns gases, como CO2. Existe CO2 normalmente na atmosfera. Entretanto, quando você vai lá, eles são encontrados normalmente na atmosfera. Quando o homem vai lá e queima combustíveis fósseis e ele promove queimadas, passa a ver a quantidade excessiva, nesse caso, poluição quantitativa. Mas também CO, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, existe, liberado por vulcões, liberados naturalmente. Quando o homem vai lá e queima combustíveis fósseis com impurezas e libera isso, a quantidade é maior. Poluentes, nesse caso, quantitativos. Mas também, por exemplo, se você parar para pensar, esgoto doméstico, ele é poluente quantitativo. O que tem no esgoto? Esgoto tem cocô, xixi, animais e plantas mortas. Existe tudo isso naturalmente na natureza, nos ecossistemas. Sendo que apenas quando o homem vai lá e despeja esgoto, passa a ter uma quantidade excessiva, aí passa a agir como poluidor. Pequenas quantidades de urina, de fezes, já existe isso naturalmente. Então, poluentes que são quantitativos. Existem vários tipos, claro, de poluentes químicos. Por exemplo, é o caso dos metais pesados. Gente, metais pesados, eles incluem, por exemplo, carinhas como mercúrio, carinhas como chumbo, carinhas como cádmio. E qual é o problema que esses caras eles vão trazer pra gente? Particularmente, quando a gente fala lá para vocês em metais pesados como mercúrio, primeiro, onde é que o mercúrio ele vai aparecer
como é que ele vai aparecer na natureza? Mercúrio é utilizado na mineração de ouro. Os professores de química explicam isso bem direitinho, né? Muitas vezes você vai lá e tem que o ouro, ele está preso em pedras, que a gente chama de cascalho. Aí você vai lá, coloca mercúrio, e aí nessa brincadeira, o mercúrio se liga com ouro e separa do cascalho. No segundo momento, você vai lá e aquece. No que se aquece, o mercúrio ele evapora e o ouro ele é separado. Então tá lá o ouro preso no cascalho, eu boto o mercúrio junta com o ouro, sai do cascalho, só que agora o mercúrio e o ouro estão ligados. Eu aqueço, o mercúrio vai embora, o ouro fica, beleza. O problema? Exatamente, o vapor de mercúrio, ele vai acabar depois se condensando e vai acabar causando problemas ecológicos. Além de usado na mineração de ouro, mercúrio é utilizado com vários outros fins, né? Mercúrio, por exemplo, ele antigamente é utilizado em um material chamado de amálgama em restaurações dentárias, em obturações, né? Aquela obturação, né, moçada? Metálica, né? A estrelinha que o tio dentista colocava lá no dente lá do pivete, quando ele tinha cárie, né? Aquele material metálico chamado amálgama, usado lá nas restaurações dentárias, dentre outros componentes químicos, ele tem mercúrio. Inclusive, vários países do mundo não utilizam mais amálgama. O amálgama, ele é proibida a utilização dele, o que, aliás, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido, aliás, você usar o amálgama. Por que eu digo isso? Porque antigamente se usava amálgama nos dentes lá de trás, né, que são mais fortes, então a mastigação, ela envolve uma força maior, e quem aguentava o tranco dessa força da mastigação, ou era o amálgama ou era ouro, né? Como o ouro é muito caro, usava lá amálgama. Entretanto, hoje em dia, né, você tem aquele material chamado resina, que ele inclusive é muito mais estético, né? Que ele é da cor do dente, ele simula exatamente lá o material do dente, outros materiais como cerâmica, porcelana, que podem ser utilizados, de maneira que o amálgama simplesmente não é mais necessário. Antigamente tinha que usar lá atrás, que as resinas não aguentavam a força de mastigação. Hoje em dia, elas aguentam, né? Com a vantagem extra de a resina, além de ser tão resistente quanto o amálgama era, é mais bonito, né? É da cor do dente, então às vezes o cara tá lá, né, cheio de obturação, de restauração de resina. Você nem sabe, os dentes dele lá, lindíssimos e brancos e maravilhosos, e os dentes dele por trás tá tudo podre, mas tá lá aparentemente legal e não tem um problema do impacto ambiental. Porque por mais que você tenha só um pouquinho de mercúrio no amálgama, vai somando várias obturações que o dentista fazia, esse mercúrio ia parar no esgoto, ia parar em algum lugar. Podia causar problemas. Aliás, um dos motivos pelo qual o amálgama ele foi proibido em vários lugares. Só se usa resina. Não precisa usar o amálgama. A resina ela é muito melhor em todos os aspectos. Né? E ainda tem um problema do amálgama ele ser tóxico. Você tem, né, moçada, que mercúrio ele é utilizado em uma série de indústrias. Indústrias, por exemplo, de produção de pilhas, de baterias, de tintas, né, da produção de chapéus. Tem uma história bem interessante, né? Um personagem lá do Alice no País das Maravilhas, né, que era o Chapeleiro Louco. Chapeleiro Louco lá do livro, do filme, do desenho animado, né, Alice no País das Maravilhas, ele foi inspirado no fato de que os chapeleiros das antigas, século XVIII, século XIX, quando eles iriam preparar o chapéu, né, o chapéu é feito de tecido. Só que, por exemplo, pega aquelas cartolas, né? Aquele chapéu altão. Pro diabo do tecido na cartola ficar durinho, eles usavam vapor de mercúrio. Então, eles tratavam com o vapor de mercúrio para endurecer o tecido. Só que nessa brincadeira o cara passava a vida inteira trabalhando com isso. Com a fabricação de chapéus tipo cartola, né, com vapor de mercúrio. Aspirava mercúrio pra caramba e o cara ficava muito doido. Que um dos efeitos que você tem em relação, né, à intoxicação por mercúrio em humanos é exatamente lesões neurológicas, demência, o cara ficar louco. Daí a história do chapeleiro louco na parada. Né? Nós vamos utilizar, por exemplo, né, o mercúrio na produção de lâmpadas fluorescentes. Nós vamos utilizar, por exemplo, lá o mercúrio, né,
em termômetros, e aí vai. Então o mercúrio tem lá realmente várias e várias utilidades. Bom, o mercúrio metálico, ele é inofensivo para a gente. Mercúrio metálico, na verdade, ele não causa problemas para você. O problema, moçada, é que algumas bactérias, elas são capazes de converter o mercúrio numa substância chamada de metilmercúrio. Transformam lá o mercúrio metálico em metilmercúrio. O metilmercúrio é uma forma orgânica e esse metilmercúrio orgânico, ele é extremamente tóxico para a gente. Extremamente tóxico lá aos seres vivos. Né? Essas bactérias estão presentes em vários ambientes, né? De maneira, por exemplo, lá que, né, não é aconselhável, por exemplo, pegar uma lâmpada fluorescente, né, e brincar com ela, porque lá tem resquícios de mercúrio, né? Quebrou o termômetro, o mercúriozinho lá de dentro, não é bom brincar lá, tem mercúrios lá dentro, resquícios. E por mais que o mercúrio metálico em si não seja problemático, na natureza algumas bactérias vão transformar em metilmercúrio, que acaba sendo problemático. Quais são esses problemas que o metilmercúrio ele pode causar? Principalmente lesões neurológicas, podendo causar nessa brincadeira cegueira, surdez, demência, né? Lá vai o cara ficar muito doido aí na conversa, lesões hepáticas, lesões renais, ou seja, o metilmercúrio ele vai acabar sendo bastante problemático. O problema que o mercúrio traz, né, a intoxicação, o mercúrio recebe o nome de hidroargirismo, ou ainda é conhecido com o nome de mal de Minamata. Tudo bem, esse outro nome não é tão utilizado assim, né? O nome hidroargirismo aqui na parada, né, o símbolo do mercúrio na tabela periódica, Hg em grego, hidroargirium aqui na parada. E o nome mal de Minamata, Minamata é uma cidade no Japão, onde houve certa vez uma contaminação do reservatório de água da cidade por mercúrio e teve muitas intoxicações por mercúrio, né? Tanto que a doença acabou ganhando o nome da cidade, mal de Minamata, né? Além de mercúrio, a gente tem lá metais pesados, como o chumbo. Sendo pessoas que o chumbo ele era utilizado em aditivos para combustíveis, gasolina aditivada, era, por exemplo, utilizado o chumbo como aditivo, o nome lá de chumbo tetraetila, um antidetonante, né? Antidetonante controla a queima da gasolina, né? Aumenta o rendimento na queima da gasolina, aumenta o rendimento do motor, mas acaba liberando chumbo lá na natureza. Então, uma preocupação que a gente tem. Utilizando moçada lá como pesos em redes de pesca. Ah, a propósito, né? Não sei se alguém aí curte uma pescariazinha, bacana pra caramba, né? Pra você fazer o anzol com a isca afundar, um pezinho, né? Esse pezinho normalmente à base de chumbo, né? Só para o peso, só para poder lá o anzol e a isca afundar. Em rede de pesca, grande quantidade lá de chumbos. Com detalhe que como o chumbo ele é brilhoso, né? Alguns peixes confundem o brilho do chumbo com o brilho de um outro peixe e acaba comendo aquilo, por exemplo. Problemas aí pra gente. Nós vamos ter que o chumbo, ele aparece lá como resíduos em indústrias produtoras, por exemplo, de tintas, de medicamentos, de inseticidas, de fungicidas. Gente, pilhas e baterias e etc, né? Ou seja, o chumbo é outro cara que também é largamente utilizado lá em indústrias de modo geral. E lembra que o chumbo ele é utilizado na produção
de revestimento contra a radiação, né? Aquela história lá da parede de chumbo, né, nas clínicas de radiologia, para evitar que a radiação vaze, né, do colar de chumbo, do avental de chumbo, que o técnico de radiologia vai usar para se proteger da radiação, quando ele tem que chegar e fazer lá um raio-x em alguém, e daí por diante. E na produção disso, claro, sempre vai ter um resquício à base de chumbo. O chumbo, gente, ele também vai produzir vários problemas, né? Modo semelhante, problemas neurológicos, hepáticos, renais, intestinais, nesses metais pesados todos, efeito relativamente semelhante, né, dentro do corpo humano, mas a intoxicação por chumbo se chama saturnismo ou plumbismo. Inclusive o símbolo do chumbo na tabela periódica, PB, exatamente lá do termo plumbo para o chumbo lá. Né? Antigamente se fazia canos de chumbo, então a encanação, né, o encanamento que levava lá água para a casa de alguém, que tirava esgoto, era a base de chumbo. Né? Não se usa mais, claro, devido à toxicidade que o chumbo ele vai ter.